Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo de número 14 a seguir. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que ela é chamada de a parábola dos 10 talentos. Glória a Deus. Quem já ouviu falar dessa parábola, diga amém. Amém. Então, nós vamos relembrar nessa manhã. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, versículo 14: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel rei, servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse eu receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Todos digam amém? Oremos. Senhor, fala conosco nesta manhã. Revela a tua palavra às nossas vidas e venha nos abençoar, Senhor. Revela a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem glorificar e aplaudir Jesus bem forte? Glórias a Deus. Parábola dos talentos. Quando a gente fala talento, o que a gente lembra? A gente lembra de aptidões. A gente lembra de características que nós possuímos e sobressaímos com elas. Uma pessoa talentosa, uma pessoa habilidosa. Só que esse texto não é esse talento que está dizendo. E menos ainda um chocolate que eu gosto, que chama talento. Já viu chocolate? Talento. É bom, né? Castanhinha, né? Não pode ler. Só que também não é esse talento. Talento aqui no caso se refere a uma moeda. Talento aqui no caso, ele está se referindo a uma moeda antiga.
Por isso que o texto fala que para um ele entregou 10 talentos, para outro ele entregou 5 talentos, ou melhor, 2 talentos. Depois para outro ele entregou 1 talento. Não foi isso que está dizendo aí? Versículo de número 15. Deu 5, para o outro deu 2, outro deu 1. Talento aqui representa essas moedas. E era uma moeda extremamente valiosa. Vamos imaginar aqui, vou fazer um cálculo aqui com vocês. Por mês, um trabalhador comum que ganha um salário mínimo, eu acho que o salário mínimo hoje está em 1.400 alguma coisa, é isso mesmo, gente? 1.412. Então vamos arredondar para 1.400. Uma pessoa que ganha 1.400 por mês, se ela trabalhar um ano sem gastar R$1, no final do ano ela vai ter R$16.800. É um dinheiro bom. R$16.800. Quem entendeu, diga amém. Sabe quanto que vale um talento? Um talento equivale a 15 anos de trabalho. Então, uma pessoa que ganha 1.400 por mês, em um ano, ela consegue juntar 16.800. Se ela trabalhar esses 15 anos que eu disse, que vale o talento, no final dos 15 anos, ela vai ter R$252.000. Isso, 15 anos de trabalho, sem gastar um centavo. Cada talento aqui custava R$252.000. É um bom dinheiro, irmãos, amém? Para um, ele entregou 5 talentos desses. 5. Para outro, ele entregou $500,000. Entregou 2 talentos. Para outro, ele entregou 1 talento apenas. Essa é a parábola do talento, dos 10 talentos. Esse homem muito rico, esse dono desses talentos, ele foi para uma viagem longa, e antes de viajar ele entregou esses talentos. E quando ele voltou de viagem, depois de um tempo, ele ajustou as contas com aqueles que ele tinha deixado responsável pelos talentos. Eram 3 servos. O que deu 5, pegou esses 5 talentos, e a Bíblia fala que ele granjeou, fez negócio, mexeu aqui, mexeu ali. Resumindo, quando o Senhor voltou, ele já não tinha mais 5, ele já tinha dobrado o número de talentos que ele tinha recebido. Quem entendeu, diga amém. O outro que ele entregou 2, entregou menos, né? Entregou 2. E esse que ganhou 2, que ficou com 2, negociou, mexeu, vendeu, fez negócio aqui e ali. Quando ele voltou, e já não tinha mais 2, já tinha 4 talentos e tinha mais de 1 milhão no nosso dinheiro de hoje. E aquele que recebeu 1 talento apenas, ele fez diferente dos outros. Cavou um buraco. Lembra quando se falava que se enterrava os tesouros? Ele enterrou o tesouro, cavou um buraco lá no quintal. E era comum fazer isso antigamente, né? Escondeu lá o talento. Quando o Senhor voltou, ele foi lá no quintal, cavou de volta, pegou o talento e falou assim: ó, tá aqui. Fiquei com medo de perder, então deixei bem guardadinho, tá aqui de volta. E o Senhor falou: servo mal negligente. Se eu tivesse deixado no banco, ia render um pouquinho, mas ia render. Você escondeu o talento que eu te dei. E diz a Bíblia que ele foi lançado nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra forte. Essa é a parábola. Quem entendeu, diga amém. Essa é a parábola. A parábola de hoje, ela está aí. É esse texto. Eu explicando para vocês só recorte. Eu explicando para vocês
vocês do versículo 14 ao versículo 30, talvez você possa tirar uma conclusão equivocada, não da minha fala, mas da Bíblia, daquilo que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. Talvez você pode ouvir essa palavra, essa história, e falar: bom, entendi, então quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa? É tudo isso. É tudo isso mais um tanto. Porque primeiro, essa parábola não está jogada aqui no texto. Essa parábola, ela não está aqui por acaso. Ela faz parte de uma pregação. Imagina eu pregando aqui para vocês, e no meio da minha pregação eu conto uma história para vocês. Imagina que eu estou pregando e de repente, para dar um exemplo, eu conto uma história fictícia. Existia um certo homem, existia um certo lugar, existia uma certa situação. Eu conto uma história para vocês, para que aquilo que eu falei lá atrás fique mais claro para vocês. Quem entendeu, diga amém. É igual um professor que está dando aula de matemática. Professor ou professora, né? Está dando aula de matemática, e para tentar ficar mais simples, usa laranja, usa maçã. Sempre aparece um Joãozinho na história. Joãozinho tinha não sei o que, ele fez não sei o que lá. É isso. Jesus está pregando. E o que Jesus está pregando? Jesus está pregando sobre a sua vida. Capítulo 24, ele começou a pregar. Primeira pergunta: para quem que ele estava pregando? Pergunte para o seu irmão do lado: você sabe para quem Jesus estava pregando? Sabe quantas pessoas ouviram essa pregação de Jesus? 12. Ou seja, ele estava falando para os seus discípulos, os 12. Não foi uma multidão, os 12. Ele começa a pregar para os 12. Aqueles 12 sentaram, começaram a ouvir a pregação de Jesus. E Jesus falou assim: eu quero falar para vocês sobre a minha vida. Eu vou voltar. E a primeira pergunta que eles fizeram: Senhor, mas quando que o Senhor vai voltar? Eu vou voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas eu vou deixar alguns sinais para vocês. E quando vocês virem esses sinais acontecendo com bastante intensidade, é porque eu estou perto de voltar. Jesus falou dos sinais. Posso ver amém, queridos? Amém. Vocês vão observar, primeiro, na sociedade, vai ser um povo na época, um povo meio complicado, violento, sem amar ao próximo, um povo com amor, não vai se dedicar ao outro, um povo egoísta. Você vai ver que vai estar acontecendo várias guerras no período, várias guerras. Só isso? Não. Natureza vai mostrar também vários sinais. O sol na lua, as águas, terremoto, maremoto, essas enchentes que a gente está vendo hoje em dia, tudo isso. E Jesus falou assim: em último lugar, observe a igreja. A igreja vai mostrar para vocês que eu estou próximo. Porque a igreja vai ser uma igreja muito dispersa, uma igreja fria, uma igreja que vai estar buscando umas teologias, uns ensinamentos que tudo errado. Tome cuidado, porque muitos serão enganados. Jesus pregou isso. Daí Jesus entrou numa segunda parte. Ele falou assim: daí vai acontecer a tribulação. E a grande tribulação vai ser um período de muita dor, muito sofrimento. Ele começa a falar sobre o período da tribulação, as catástrofes, as tragédias. Se você ler Apocalipse, está mostrando tudo que vai acontecer nesse período. Depois Jesus fala sobre as últimas coisas, sobre o juízo final.
ele fala sobre as bodas do Cordeiro, ele fala sobre a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Daí eles ouviram tudo isso e ficaram muito pensativos. Senhor, mas confuso, né? Às vezes a gente prega umas mensagens assim, parece que ao invés de clarear, fica até mais confuso, né? Porque agora tem mais informação. Vocês não entenderam bem, não? Mais ou menos. Então eu vou contar uma parábola para vocês. Daí Jesus, ao invés de contar uma parábola, ele contou 4 parábolas. Quantas parábolas? 4. Vou contar 4 histórias aqui para vocês. Daí a primeira parábola que ele falou, ela não está no capítulo 25. Ela está no capítulo 24, que é o capítulo anterior. Ele fala sobre os servos. Ele fala sobre 2 servos. E quando ele fala sobre esses 2 servos, ele vai falar que existe um servo que é fiel, existe um servo que é prudente. Ele começa a falar sobre esses servos, sobre esse servo, e fala de um outro que era um servo mau, que naquele dia o servo prudente foi salvo. Depois ele contou essa parábola, eles entenderam daquele jeito. Ele contou uma outra parábola para eles, que é a parábola que eu ministrei na semana passada, das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Nem ficou mais ou menos claro. Daí chegou nessa parábola de hoje, dos talentos. E essa parábola falou comigo, irmãos. Porque essa parábola fala de um acerto de contas. Diga para quem está ao seu lado: vai existir um acerto de contas. Glória a Deus. Então eu vou chegar, quando eu chegar a gente senta e conversa, pode ser? Eu vou, quando eu voltar a gente senta aqui e ajusta. O que está certo, o que está errado, você traz as notas que você gastou, eu vou pagar o que te devo, vai ficar tudo certo, tudo ajustado. Esse julgamento aqui, esse ajuste de contas, esse julgamento, ele é real. Ele é uma verdade. Jesus contou uma verdade usando uma parábola. Mas não é que é mentira isso aqui é uma verdade. Posso para mim, queridos? É igual aquela parábola do rico e do Lázaro. Talvez você já tenha ouvido falar dessa parábola. Não vou contar ela não. Mas essa parábola tem gente que acha, mas é uma história só. Não, é uma verdade que ele contou usando uma parábola. Queridos, aqui houve um ajuste. E o ajuste foi o seguinte, na moral da história: o Senhor entregou